Olá, boas-vindas ao Magia de Lótus. Eu sou o Bruno Monteiro e hoje nós vamos aqui fazer esse momento, né? Todo domingo a gente tem esse momento aqui de fazer as energias da semana, né? Então nós vamos fazer esse momento de conexão, esse momento de tirar as energias da semana. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu tiro a carta da semana para depois falar quais são as energias da semana. Mas hoje eu já vou começar falando as energias da semana e depois eu tiro o conselho da semana, tá bom? Essa semana nós temos aí uma semana passada a gente já teve, né? Já iniciamos uma semana com o portal 1 do 1, né? 1 do 10, na verdade, desculpa, né? Que é um portal de inícios, né? Então, para iniciarmos novos ciclos, né? Tivemos aí a lua nova, é, abrindo aí um novo ciclo aí, né? Para a gente poder fazer novos projetos. Então, propício para quem quer iniciar novos projetos, abrir uma nova fase na vida, né? Então, quem quer, né, abrir novos projetos, temos aí esse portal aberto e temos essa semana, né, temos aí o dia 10 do 10, né, que é um portal novamente, o portal 1, só que dessa vez é o portal 10 do 10, né, então daquela vez foi o portal 1 do 10, agora nós temos o portal 10 do 10, que é a mesma energia, né? A energia do 1 novamente. Só que agora nós temos o 10, né? E quando a gente fala do 10, a gente está falando da roda da fortuna, né? A carta da roda da fortuna, que é aquele dos ciclos, né? Dos ciclos rápidos, de aproveitar as oportunidades, né? Nós estamos no mês de outubro, o mês da roda da fortuna. Então, quando a gente fala de oportunidades, quando a gente fala de novos ciclos, a gente tem que entender que é diferente quando a gente fala lá do portal 1 do 1, por exemplo, portal de janeiro, por exemplo, que é um portal de inícios, é um início um pouco diferente, né? Se a gente for ver o mês de outubro e o mês de janeiro, a gente vai ver que são energias diferentes, são egrégoras diferentes, né? Aí você fala assim, o que é egrégora, Bruno? Egrégora é quando várias, né, várias pessoas estão no mesmo nível de energia, né? E a gente percebe que o mês de outubro, ele tem uma energia diferente do mês de janeiro, né? Quando a gente vê o mês de janeiro, que tem aquela energia do mesmo, aquela energia, aquela vibe de vamos iniciar um ano novo, vamos iniciar uma nova fase mesmo, quando a gente vai falar do o ano, o mês de janeiro, né? O 1 do 1, a gente está falando, né? O dia 1 do 1 do 10, né? A gente está falando que a gente vai falar do mês 1, a gente está falando de um mês de inícios realmente, né? E aí a gente percebe que é um mês que realmente a gente está tratando de, de novos inícios. E a gente percebe que todo mundo tá naquela vibe de começar um ano novo, vida nova, projetos novos. Já o mês de outubro tem aquela sensação de, tá, vamos iniciar, mas é o início, parece que é o início do fim. Não tem aquela sensação de início do fim? Porque parece que a gente está caminhando para o fim do ano, né? E eu gosto de dizer para quem tá comigo, né, as pessoas que fazem consulta comigo, eu gosto de dizer que os projetos que se iniciam em outubro são aqueles projetos mais curtinhos, ou então você iniciar planejamentos. Eu acho que o mês de outubro é muito bom para planejamento, para você planejar o próximo ano. Eu acho muito bom para isso. Ou então projetinhos que você sabe que você vai concluir dentro deste ano ainda. Pequenos projetos. Tipo assim, eu vou fazer um projeto de, por exemplo, agora não me vem nenhum na mente assim, mas sabe aqueles projetos bem curtinhos do tipo, eu vou a viagem de fim de ano, por exemplo, para onde que eu vou viajar no fim do ano?
Ou como é que vai ser o fim do ano, né? As festas de fim de ano, como é que vai ser o Natal? O Natal eu vou passar onde? Com quem que eu vou passar o Natal? Não é mesmo? Como é que vai ser a ceia de Natal? Fazer aquele planejamento financeiro, né? Das finanças, de festas de Natal, de Ano Novo. Esse tipo de planejamento, esse tipo de projeto, eu acho que cabe bem agora no mês de outubro, entendeu? Ou então fazer aquele planejamento já pensando para 2025, ou seja, fazer aqueles planejamentos de projetos para 2025. Aí eu acho que dá bom. Eu gosto muito de. Porque assim, eu vejo que tem muita gente que quando chega no mês de outubro, fica aquela sensação de. Ai, porque a gente tem essa energia de iniciar algo, porque outubro tem essa energia dos inícios, né? Mas fica aquela energia de, eu preciso começar algo novo. Só que eu percebo muito que tá aquele início, mas é um início meio cansado, né? Aquele início meio cansativo, porque a gente tá num início que tá no fim do ano, né? Caminhando pro fim. Então, eu geralmente gosto de dizer e gosto de recomendar isso, né? Então, a gente está sim num período que temos o mês né? Temos os portais aí. Tivemos um do 10, essa semana temos o 10 do 10. Mas lembrando que a gente não está falando do do mago, aquele que toma iniciativa, aquele que, né, vamos começar as coisas, né? É o da roda da fortuna, é o do 10, é o do mago, mais o zero, que tudo pode acontecer. É o zero que é tudo ou nada, né? Então a gente tem que lembrar que o 10 da roda da fortuna, a roda da fortuna é aquele que uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Da imprevisibilidade das coisas, né? Então, e também lembrar que planejar não é não é um atestado de vai acontecer, né? A gente tem aquela coisa tipo, eu me planejei para isso, então vai acontecer. Não, às vezes a gente tem que ter aquela coisa que planejar é você traçar uma rota e pode ser que seja, e pode ser que não. O planejamento é você planejar, você ter uma noção de como que vai ser. Mas no meio do caminho pode ser que você faça ajustes nesse planejamento, né? E você vai fazer ajustes no planejamento, porque a gente não prevê o futuro, né? Até uma coisa que eu vivo falando, eu toda hora tenho que falar quando alguém vem, as pessoas novas chegam aqui no canal, chegam na página e tal, que a pessoa vem e fala, nossa, eu gostaria muito de ver se eu vou casar com fulano, se vai aparecer fulano na minha vida. Ai, sabe aquele garoto que nossa, adorei, nossa, tô adorando aquele cara, quero saber se vou casar com ele. Nossa, quero saber se vai dar certo o meu relacionamento com fulano. A gente pode ver se as energias do relacionamento estão propícias, né? A gente consegue ver perspectivas do relacionamento. Isso dá pra ver no tarô, sim, né? A gente consegue ver no tarô se, como é que tá as energias, né? Perspectivas. Mas a gente não consegue fazer uma previsão do futuro. Tipo assim, vou casar com fulano? Não dá pra saber, entendeu? O tarô não faz previsão do futuro. A gente tem a ver perspectivas da relação, né? A gente consegue ver você, ou a outra pessoa e a relação. Aí isso a gente consegue ver. O que o tarô mostra, como é que está você na relação, a outra pessoa e a relação em si. A gente consegue ver. Mas a gente não consegue ver, tipo, vou casar? Não tem como ver isso, entendeu? Mesma coisa, eu vou ficar rico? Não tem como, gente. O que tem de pessoa que vem falar, eu vou ficar rica? Posso ver no tarô se eu vou ficar rica? Não, não tem como. Você consegue ver no tarô perspectivas de prosperidade, né? Quase tem energia de prosperidade, mas é a mesma coisa, gente. Eu falar se eu vou ganhar na loteria ou não, porque se fosse assim, até eu já estaria muito rico, né? Se fosse assim, se fosse tão fácil, né? O tarô ele não dá previsão do futuro, tá? Isso é muito importante. Ele mostra perspectivas, ele mostra com base naquilo que está acontecendo hoje, ele mostra aquilo que está acontecendo neste momento na sua vida que muitas vezes você não está enxergando,
e aquilo que pode ser as tendências do que vai acontecer no futuro se você não tomar providências de acordo com o que está acontecendo hoje. Entendeu? É isso que acontece com o tarô, né? Então, e o planejamento é a mesma coisa. A gente se planeja, mas a gente não tem uma visão clara do futuro. Assim, a gente pode ter noção, perspectivas. E nisso o tarô ajuda muito. A gente ter perspectivas, mas a gente não pode ter uma certeza fatídica das coisas, tá? Então, resumindo, né, as energias para essa semana, nós temos o portal 10 do 10, lembrando, né, novamente, que é um portal de inícios, então você pode sim aproveitar essa energia para iniciar novas coisas, iniciar novos projetos, mas lembrando sempre disso, porque eu vejo muita gente assim, nesse nível de cansaço mesmo, a gente está num mundo assim que parece que as energias estão aquelas energias muito cansativas, aquela coisa muito exaustiva. Então, vamos usar esse projetos, mas projetos voltados assim do tipo, ou projetos de conclusão, né? Vamos aproveitar para como que eu vou concluir aquilo que eu tenho para concluir, ou então projetos que eu consigo concluir até o fim do ano, né? E deixar para projetos maiores, tipo, uma reforma da minha casa, uma transição de carreira, que até no entanto, para uma transição de carreira não dá nem um ano, você vai precisar de mais de um ano, dependendo de que estágio você esteja, né? Então você precisa, você faz um planejamento, então você aproveita agora, outubro, esses portais para você traçar estratégias, né? Aproveita isso. E também, dentro dessa semana que nós vamos entrar, temos aí a lua crescente. E a lua crescente, ela vem trazendo também esse lado de você aproveitar que você está nessa vibe de portal, de você justamente alimentar os seus projetos, de nutrir os seus projetos, fazer eles crescer. A lua crescente, o próprio nome diz, é crescer. Então, põe em ação. Então, o que eu tenho que colocar em ação? Muitas vezes a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, não é mesmo? Então, a lua crescente, ela vem convidando a gente ao longo dessa semana a acabar. O que é que eu tenho que acabar na minha vida, né? Eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem mania de começar muita coisa e não terminar. Então a lua crescente vem falando assim, ó, você abriu muitas portas, mas não fechou elas. Que tal você fechar portas no sentido de concluir as coisas, né? De você fazer conclusões. Então, o mês de outubro, ele é muito bom para isso, porque nós temos ainda um trimestre inteiro pela frente, mostrando assim, olha, você tem o último trimestre do ano para você olhar para os seus projetos que você começou ao longo de 2024 e ver, ok, o que é que eu consigo concluir ainda este ano? Uma atividade que eu gosto muito de fazer em outubro é olhar a minha lista de projetos e ver quais são os projetos que eu tenho, né? Quais são os projetos que eu comecei e dividir ele em três listas. A primeira, o que eu consigo terminar até o fim do ano, e eu vou focar nessas. A segunda, o que eu vou deixar para o ano que vem, ou seja, já começo já jogando coisas para 2025, entendeu? Eu já começo a montar uma listinha de projetos 2025, porque tem coisas, gente, que já sei que não vai dar. Isso já deixa a nossa mente mais tranquila. Já vai deixando a gente mais tranquilo nesse sentido. E uma terceira coisa, uma terceira lista, é aquilo que, quando a gente olha para os nossos projetos, a gente já começa a perceber que tem coisas que não fazem mais sentido. E aí você já descarta de vez aqueles projetos que você falou, nossa, lá no início do ano eu falei que, por exemplo, eu ia, sei lá, fazer o Muay Thai, por exemplo. Mas hoje em dia não faz mais sentido para mim fazer o Muay Thai. Hoje em dia eu quero fazer, sei lá, quero fazer jiu-jitsu, por exemplo, ou eu quero fazer uma outra coisa, eu quero fazer uma academia simplesmente só, não quero mais fazer nada de artes marciais.
ou quero simplesmente, ou por exemplo, eu queria fazer o Muay Thai porque na verdade, aí você ao longo do ano você foi vendo que o que você queria na verdade era só aprender defesa pessoal, você não queria aprender todas as artes marciais nesse sentido. O que você quer é só aprender defesa pessoal para você se defender. Só isso. Você não quer aprender ir evoluindo de faixa em faixa, né? Como se fosse igual karatê, igual judô, que você é faixa branca, azul, amarela, e vai indo, sei lá, nem sei como é que funciona isso, né? Até chegar na faixa preta lá. Você não quer isso, só quer aprender para você se defender. E por isso que você nem colocou esse projeto em prática, porque você foi desanimando ao longo do tempo. E aí, quando você olha para os seus projetos, você tem clareza do porquê você colocou aquele projeto ali, você começa a entender, ah, era isso que eu queria. É por isso que eu coloquei esse projeto ali. E aí você começa a entender melhor, entendeu? E antes a gente ir pro tarô mesmo, que eu já vou colocar aqui pra gente fazer esse momento mais de acalmar a mente. E por isso que eu já estou fazendo esse momento agora. Porque muitas vezes a gente vem aqui para esse momento de meditação, esse momento de reflexão aqui, de energias da semana, e a gente já vem aquele, sabe, aquela coisa, meu Deus, e tá lá e fazendo almoço e cuidando dos filhos, sabe? Então, tudo bem, eu sei que a nossa vida é uma correria, eu conheço várias situações, várias pessoas, cada pessoa é uma, né? Tem pessoas que, tipo assim, tem uma criança pequena, tá grávida e tem que cuidar da casa e tá trabalhando e tá estudando. Então, assim, eu sei que a vida das pessoas tá assim. Tem mulheres que tem, tá a vida um caos. Mas quando eu falo pra vocês, tire, quando for assistir esse momento, esse vídeo, tire ali essa uma horinha, né? Que é menos até de uma hora, para você se conectar com você, se conectar com as energias aqui, é para você realmente você poder acalmar, e mesmo que você não consiga acalmar a mente totalmente, mas busque não só aqui no Magia de Lótus, mas em todos os momentos, por exemplo, vou fazer um momento de meditação. Tire ao longo da semana momentos para você fazer isso, sabe? Que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos para você ver a diferença que faz, tá? E aí você vai ver a diferença que faz, certo? Então, por isso que eu comecei falando dessas energias, para que você possa acalmar a mente, para que você comece a entender que não sabe, não fique aquela coisa tipo, nossa, eu preciso começar, eu preciso render, eu preciso, porque é muito difícil, é muito tenso, é muito desgastante mentalmente, emocionalmente, você ficar com aquela coisa de eu preciso, eu necessito, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser produtivo o tempo todo. Produtivo o tempo todo. Chega uma hora que a gente fica desgastada emocionalmente. Então, calma. Agora é a hora de você parar, né? Respirar fundo. Fecha os olhos. Respira. Solta o ar lentamente. E aí você vai fazendo isso. Fecha os olhos. Inspira. Sente o ar entrando dentro de você. Solta o ar. Toda vez que você sentir que você tá muito, cabeça muito, sabe, atordoada, faz esse exercício, tá bom? Ele ajuda porque o oxigênio que entra, ele vai limpando a mente,
tá bom? Então, vamos continuar nesse exercício enquanto eu vou virando aqui a câmera para a gente começar o nosso momento de conexão espiritual, nosso momento de conexão aqui para ver as energias que o tarot traz, os conselhos que o tarot traz para essa semana, tá bom? Então continue, né? Respirando profundamente. Então, inspire. Você pode usar a técnica 4, 7, 8, né? Então inspira, né, em 4. Segura 7, né? E solta em 8. Contando, né? Você pode contar no dedo, né? E nesse momento, de olhos fechados também, coloque a mão no seu coração ou no seu peito, no seu coração. Esteja num lugar em silêncio, num lugar tranquilo. É o momento de acalmar-se. Acalme-se. Nesse momento, vamos pedir a conexão com os elementos da natureza, pedindo ao universo, a Deus, ao todo, que possa nos conectar. Nós somos parte do todo, que é Deus, ou como você quiser chamar o todo. Não importa o nome que você dê, se você dá o nome de Deus, de universo, como você quiser chamá-lo. Mas neste momento, conecte-se a este ser superior. Se você é uma pessoa cristalina, né? Se você é uma pessoa que gosta de cristais e tem uma ametista com você, que é essa pedrinha roxa, né? Segure-a bem firme na mão. Mentalize uma luz violeta, quase branca, que expande do centro, assim, do seu córtex cerebral, né, da sua testa, né, do seu terceiro olho, como a gente fala. Como se estivesse iluminando e clareando a sua mente. Sente a sua mente agora, essa mente que está sempre sobrecarregada, agora a sua mente está clareando. Com a ametista, ela faz esse poder de clarear a mente. Se você preferir, você pode colocar a ametista também e segurando ela na sua testa, na sua fronte. Se você quiser deitar-se
por alguns minutos, pausar o vídeo, como não é uma live, né, um vídeo gravado, você pode pausar o vídeo, deitar-se com essa ametista na testa, na fronte, né, e ficar com ela por ali por 10 minutinhos, 5 minutinhos, alguns minutos. E sentir essa energia, essa vibração superior que vem até você, clareando e fazendo toda uma iluminação mental para você receber as mensagens que o tarô e o universo tem para você. Vamos nos conectar com o elemento ar, que nesse momento a gente está fazendo exercício respiratório, né? De inspirar e expirar. A respiração. O ar, ele é elemento mental e ele vai nos ajudar a nos conectarmos com o equilíbrio mental. Então, conecte-se com o elemento ar, conecte-se com esse elemento do mental. Conecte-se também com a água. A água ela é símbolo do elemento emocional. Então, use esse momento. Se você puder pausar o vídeo e trazer uma água, uma tacinha de água, coloque uma água e tenha certeza que essa água vai ser uma água benta mesmo, uma água ungida do universo, porque essa água, por mais que ela não esteja sendo ungida por um sacerdote, por um mestre, mas você é mestre, mestra de si mesma neste momento. Você tem poder, você tem a centelha divina que te permite que você mesma possa ungir qualquer elemento da natureza para o seu próprio benefício. Então coloque uma água neste momento próximo de você. E essa água, você segure ou coloque a mão sobre ela assim, direcionando sua energia a ela, pedindo que essa água ela possa ser abençoada, ela possa trazer a purificação das emoções, a purificação do seu emocional. Conecte-se também com o elemento fogo, se você puder também, traga algo do seu elemento, uma vela que seja, né? Então traga algo que ilumine. O fogo, ele é transmutador. Ele faz essa transmutação. O fogo, ele ilumina, aquece e transmuta tudo. Assim como a água purifica, o fogo também purifica. São dois elementos purificadores. Tipo a água do outro lado aqui para vocês. São dois elementos purificadores. A água, ela purifica de uma forma mais suave, mais sutil,
O fogo, ele já vai purificar de uma forma mais latente, de uma forma mais, né, mais, né, avassaladora. A água, ela vai nos mais profundo do nosso ser. Ela vai penetrar nos lugares onde muitas vezes a gente não consegue acessar. A água vai e purifica aqueles lugares. O fogo é aquela purificação, como a gente diz, a limpeza pesada. É aquela purificação mesmo. É fazer o faxinão pesado. E o fogo ilumina. Ele faz com que a gente, naquela noite escura, quando a gente não está enxergando nada, a gente não acende uma vela para clarear, porque ele ilumina. Ele é a iluminação. Conecte-se com o ar para clarear a mente. Conecte-se com o fogo para purificar e iluminar. E conecte-se com a água para purificar também a nossa mente, o nosso emocional, né? O ar mental, a água emocional e o fogo, ele é o espiritual. Ele é a criatividade e o espiritual também. Então, se você precisa alimentar o seu espiritual, acenda uma vela, acenda um incenso. E por fim, conecte-se com o material. Traga algo de material para este momento. Eu até aconselho nas próximas lives, nas próximas semanas, se você puder montar um lugarzinho, um altarzinho como esse, né? Onde você tem os 4 elementos: a água, o fogo, o ar você já tem dentro de você, mas se você tiver o incenso ele já vai ter os dois, né? O ar, que é a fumaça que sai do incenso, e o fogo, né? Mas você poder ter e um cristal qualquer, né? O cristal ele representa a terra, né? O cristal ele é feito da terra. Ou um vasinho de planta que seja, uma plantinha. Coloque aqui, não, na mesa em que você está rezando, próximo de você. E conecte-se também ao elemento terra. Se você precisa estabilidade, se você precisa colocar os pés no chão, se você precisa se estabilizar mais, então conecte-se com os cristais, conecte-se com as plantas, com as ervas, né? Cultive um jardim, esteja aí com um vasinho de planta, com alguma coisa que você possa tocar materialmente, mas de preferência que venha da natureza. Isso é o ideal, um cristal ou uma planta. E sinta nesse momento essa vibração que vem da natureza, essa terra mesmo que te traz a sustentação, o amadurecimento que você precisa. Assim seja, assim é. Então, nós vamos agora então fazer esse momento de purificação, né? Já fizemos aqui esse momento de nós já fizemos aqui o nosso momento de conexão espiritual e agora nós vamos fazer o conselho da semana. Então, concentre-se agora no que você gostaria, né? A sua semana que você passou, o que você gostaria que corresse essa semana, né? Então, como você gostaria de ter essa semana? O conselho que o Tarot traz, ele traz para todas as pessoas que estão aqui no Magia de Lótus. Para todos, todos, todos. E para todos aqueles que vierem assistir em algum momento esse vídeo. Todos. Ele é um conselho universal. Que o Tarot possa trazer um conselho para todos os que estão aqui no Magia de Lótus.
inclusive a mim, e para todos, todos. O que nós precisamos nos atentar, o que nós precisamos levar em consideração nesta semana. Que o tarot possa trazer uma semana mais tranquila, mais leve para todos nós. Peço ao tarot que traga um conselho para essa semana para todos que estão assistindo esse vídeo do Magia de Lótus. A torre. Algumas pessoas já estão, meu Deus do céu, saiu a torre, vou morrer. Já tô vendo pessoas assim, se descabelando aí porque saiu a torre. Calma, calma, gente. Respirem fundo. Que o tarot traga um conselho direto para todos nós que estamos aqui no Magia de Lótus. Vamos lá, gente. Então, temos a torre e o 2 de copas. Pois bem, o que isso que o tarot quis trazer para nós para esta semana? A torre, que é o nosso arcano maior da semana, ela vem dizendo que essa semana a gente precisa ter um cuidado maior. A gente precisa se atentar mais para as situações advindas, as adversidades que podem surgir ao longo da semana. A semana, ela tende a ser uma semana não tão tranquila, né? A semana, ela tende a ser uma semana um pouco mais caótica, afinal nós estamos no mês da Roda da Fortuna, não é mesmo? Então, imprevistos podem acontecer, né? Como a gente está vendo um raio que atinge a torre, então imprevistos podem acontecer, né? E nós temos que estar preparados para esses imprevistos. Porém, a gente tem que se lembrar sempre que a torre, ela não está totalmente destruída. O que atinge apenas o topo da torre. E atinge apenas aquilo que não é verdadeiro. A torre, ela vem nos lembrando que a base, que é sólida, a base que é fixa, ela vai permanecer. A torre, ela vem nos lembrando que apenas aquele castelo de areia de fantasia é que vai cair. O que é verdadeiro, o que é para ser seu, vai permanecer. Agora, o que é de mentirinha vai cair. Então, é nessa hora que a gente fala que você prefere o quê? Mais vale uma dura verdade do que uma doce ilusão.
Isso é a mensagem principal da torre. Mais vale uma dura verdade do que uma doce ilusão. Então, talvez ao longo dessa semana não seja uma semana tão fácil de passar, mas ao mesmo tempo é uma semana que você vai se sentir muito mais tranquila, sabendo que você lidou com situações em que você soube da verdade. É muito mais fácil você saber a verdade das coisas, é muito mais fácil você lidar com a verdade das coisas do que nadar no mar de mentiras. Então, a gente precisa aprender que um castelo que é construído, uma torre construída em cima de uma areia, sabe aquela castelinho de areia que a gente faz na praia? A primeira onda que vem já leva. Por quê? Porque ela não é construída em cima de uma rocha firme. Então, quando a gente faz uma torre que é construída em cima de coisas, de mentiras, né? Eu até gosto de falar, lembra daquela série que passava na Globo, né? Que tinha na Globoplay também, Verdades Secretas. Sabe, aquela coisa de ficar escondendo, de ficar mentindo, não dá certo. Então, essa semana é uma semana que você tem que ser verdadeiro, verdadeira. Não adianta esconder as coisas. Não adianta fingir que está tudo bem. Não adianta fingir que não, eu não vou falar isso porque não, para não magoar, não, seja sincero, seja verdadeiro. Por quê? A torre, ela vem dizendo o seguinte, a torre, para quem não conhece a jornada dos arcanos maiores, a torre, ela vem depois de uma sequência de cartas mais difíceis. Então ela vem depois, antes da torre veio o pendurado, veio a morte, veio a temperança e o diabo, antes da torre. Então, antes da torre já veio uma situação de você estar estagnado. Antes da torre já veio uma situação em que a morte já veio pedindo para você tirar aquilo que não servia mais para você, ou seja, cortar aquelas situações que não fazem parte da sua vida, que você deveria de cortar e você manteve na sua vida. Depois vem a temperança, dizendo que você precisa ter o equilíbrio, né? Não manter, né? Não ser os extremos, né? Não ser nem 8 nem 80. E depois vem a Cardiabo falando que você não deve também ser escravo dos seus desejos, né? Os seus desejos têm que ser para você tem que ter o prazer sincero, o prazer que te liberta, não o prazer que te escraviza, né? Você tem que ser mais essência e não tanto aparência. E aí chega a torre agora dizendo que você muito provavelmente montou um castelo de aparências. E agora, esse castelo que é só aparência, ele vai cair. E é apenas a essência que vai solidificar. Só o que é essência é que fica. O que é aparência cai. É isso que a torre vem dizer. E aí, quando a gente pega em que aspecto, principalmente, essa torre vem dizer, ela vem mostrando o 2 de copas. E o 2 de copas é o equilíbrio das relações, o equilíbrio emocional, o equilíbrio principalmente conjugal. A torre ela vem mostrando que muito provavelmente essa semana vai ser muito necessário o diálogo, o equilíbrio no diálogo. A gente vê aqui que tem um casal, né? E aqui o casal é o casal mesmo, né? E eles estão brindando. E eles estão de uma forma em que ambos conversam. Ambos conversam e ambos ouvem. É importante esse equilíbrio de os dois falam e os dois escutam.
Nós vivemos numa sociedade onde sempre tem aquele que só fala e sempre tem aquele que só escuta, né? E o Dois de Copas ele vem falando que é importante haver o equilíbrio entre falar e escutar. Todo mundo tem que falar e todo mundo tem que ouvir também. Tem que ter o equilíbrio entre falar e ouvir. E também tem que ter a importância do equilíbrio entre a seriedade e a diversão. Já viu que os casais que mais dão certo são aqueles casais que têm aquele equilíbrio em que um dos parceiros é o serião, aquele parceiro que é o serião, aquele parceiro que é mais, sabe, né? Que é mais quietão, mais serião, e a outra mais, sabe, extrovertido, mais brincalhão. Por quê? Porque ele precisa ter esse equilíbrio. Porque se ambos forem iguais, não dá certo. É necessário ter o equilíbrio das coisas. O Dois de Copas, ele vem falando que precisa ter essa diplomacia, esse equilíbrio na relação. Senão, a torre cai. Então, às vezes, falta isso, eu vejo muito acontecer em muitos relacionamentos. Às vezes, a mulher ela quer falar e o marido não quer ouvir. Ou o marido quer falar e a mulher não quer ouvir. Mas geralmente é o que eu acabei de falar, né? A mulher fala e o marido não quer ouvir. E muitas vezes é um monólogo. Só uma fala e o outro só diz amém. E não é só dizer amém. É saber ouvir e é saber falar. É saber trocar ideias. O Dois de Copas ele vem falando justamente isso, de trocar ideias. Eu falo, você ouve, você fala, eu ouço e nós entramos num consenso das coisas. O Dois de Copas é o dois das emoções, né? É o equilíbrio do coração ali, a união que faz a força. Né? Perceba que esse casal aqui, ó, eles estão de mãos dadas, brindando, ou seja, é o equilíbrio que traz a força. Sozinho, você pode até chegar mais rápido, mas juntos vocês vão mais longe. Então lembre-se disso. Dois de Copas eles pedem equilíbrio no diálogo. Entendeu? Equilibre o diálogo, equilibre a forma de falar, equilibre a forma, sabe, aquela questão da comunicação não violenta. Essa semana ela vai pedir muito essa coisa de, olha, vamos evitar aquelas agressões verbais, as agressões de só um fala, só um, aqueles tipo, sabe, não vamos enaltecer no sentido de gritar muito, de, sabe, vamos manter a paz. Temos uma torre no meio do caminho. E o Dois de Copas vem lembrar também o seguinte: se a gente não quer, se a gente não quer que a relação conjugal desmorone, se a gente não quer que a nossa relação caia, é importante o diálogo. Não existe relação que dure sem diálogo. Não existe um relacionamento que prolongue se não houver conversa, se não houver ali um diálogo sincero. É importante que a relação, e aqui eu tô falando de relação por causa do Dois de Copas, mas isso serve para tudo. E quando eu falo de relação, eu falo tanto para relação conjugal como em qualquer relação profissional, de amizade, qualquer relação. Mas principalmente na relação conjugal. Qualquer relação que eu queira que seja forte, que tenha uma base forte, que a torre ela fique firme,
Eu preciso que tenha diálogo. Eu preciso que haja ali uma conversa. Ah, mas Bruno, você não conhece meu marido. Meu marido, ele é uma múmia, sabe? E eu falo com ele, você fala com a porta me atende, mas ele não. Gente, vocês não têm noção do quanto eu convivo com várias mulheres, né? Eu, assim, eu trabalho com várias mulheres, eu convivo com várias mulheres, eu já, né? Nossa, gente, o quanto que eu já ouvi de reclamação nesse sentido. E, gente, é, é uma via de mão dupla, né? O diálogo, ele é uma via de mão dupla. É, manda esse vídeo pro seu marido também para ele assistir. Por quê? Porque não adianta só uma pessoa insistir no diálogo. A outra também tem que querer. As duas têm que tentar falar e as duas têm que ouvir. E quando eu falo as duas têm que ouvir, é porque muitas vezes a outra pessoa não fala porque a outra pessoa não quer ouvir. Você já parou para pensar nisso também? Às vezes o seu marido é uma porta, não sei o quê, agora com todo respeito, tá? Mas presta bem atenção. Às vezes você fala, meu marido é uma porta, ele não fala, ele não. Não. Tudo bem, ele tem que ouvir, ele tem que se manifestar. Ok, ele tem que se manifestar, mas será que quando ele se manifesta, você dá atenção ao que ele fala, você dá assim o direito dele falar e você dá créditos ao que ele fala? Esta é a questão do problema. A maior parte do problema das relações é que eu tenho a razão, o outro não. Eu sou a dona da razão, eu sou o dono da razão, eu sou o superior da verdade. E aí é onde entra o dois de copas, precisa do equilíbrio do diálogo. Ninguém tem a verdade, nem ela, nem ele. Os dois têm que ter o equilíbrio. Os dois têm que falar, os dois têm que ouvir. E quando a gente fala de falar e ouvir, gente, o dois de copas não é fácil. A gente fala muito no tarô que a carta de número 5 é muito difícil nos arcanos menores, porque o 5 ele fala de conflitos, de brigas, né? Mas o 2 gente, também não é fácil. É como se fosse uma temperança disfarçada. Por quê? Porque o 2 ele pede equilíbrio. E este equilíbrio que não é fácil, mas é necessário. Este equilíbrio que pede do 2 de copas e os outros dois que tem nos outros naipes é a mesma coisa. Você precisa aprender. Ah, tudo bem. O meu marido precisa se manifestar, ele precisa se manifestar. Ele é uma porta e não fala nada? É, ele é uma porta e não fala nada. Ele é um traje, sim. Mas ele precisa agir? Precisa, eu concordo plenamente com vocês. Mulheres, concordo plenamente. Em gênero, número e grau. Mas quando o seu marido falar algo, você precisa também dar crédito. E quando eu falo dar crédito, é no sentido de, ok, fale, entendeu? Daí quando ele falar, você tem que ter o discernimento racional de, ok, o que ele falou tem algo de, de verídico ali? Porque, gente, qual que é o problema dos diálogos conjugais? O dois de copas, ele é um desafio porque ele é o dois das emoções. Então, o que que acontece? Quando a gente está num diálogo emocional,
Tem, de um lado, eu falo com o meu coração, do outro lado, a outra pessoa fala com o coração. E aí o que acontece? Aí é que está o problema. Aí que mora o perigo. Porque eu tô falando com a minha razão emocional, entre aspas, né? Porque não existe razão emocional, mas eu falo com aquilo que eu acho que é o certo com base nas minhas emoções, e outra pessoa fala que acha que é o certo na base das emoções dela. Só que aí o que acontece? Dentro desse mar de emoções é que dá ruim, entendeu? É onde acontece a torre, que desmorona tudo. É necessário razão, é necessário que um dos dois, o ideal seria os dois, mas se não tem os dois, é que um dos dois seja racional. Pera lá, ok. Beleza, eu vou ponderar isso. Você não precisa dar uma resposta no momento. Gente, o que eu acabei de falar no começo do vídeo? A gente não precisa dar respostas, a gente não precisa ser imediatista, a gente não precisa tomar decisões assim agora. A gente não precisa resolver as coisas naquele momento. Então, se você está dialogando com a sua mulher, com seu marido, com seu companheiro, com sua companheira, você não precisa ter um resultado naquele momento. O importante é, ok, eu falei, a outra pessoa vai falar. Ok, a outra pessoa falou, ótimo, então agora nós vamos analisar. Imagine uma reunião, o ideal de uma reunião de empresa, de propostas. Eu ponho a minha proposta, a outra pessoa põe a proposta, o outro põe outra proposta, todo mundo ali põe as suas propostas, ok? A gente pega as propostas aqui e vamos levar para análise. Numa outra reunião, a gente traz o que a gente analisou das propostas. Pronto. Gente, parece meio assim, nossa, parece meio, né? Meio. Como é que fala? Meio rainha de espadas, né? Meio uma coisa meio gélida, meio grossa, né? Mas tem que ser assim, às vezes. Porque se ficar muito, ai, porque meu marido é assim, ai, porque minha esposa é assim, ai, aí não vai. Aí é onde acontece o problema, entendeu? Então, o que precisa é, ok, falou, então eu vou analisar, eu vou pensar. Pronto, acabou. Então, se o seu marido ele falar, você não precisa de imediato, sabe aquela coisa meio reativa? Não, não sei o quê. Não, você não vai dar uma resposta reativa. Você vai ouvir o que ele tem a falar. Ok, por mais que você esteja por dentro assim querendo morrer com o que ele falou, porque eu sei que tem hora que você quer morrer com o que a pessoa falou. Mas você vai assim segurar ali, sabe? Aquele leão, sabe? Aquele leão que está ali dentro, assim, o equilíbrio. Você vai ali e falar, tá bom, eu vou pensar no que você falou. Você não vai dizer nem que sim, nem que não. Você vai falar, calma, vou pensar. E pronto. Acabou. Se você vai dar resposta amanhã, depois, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não importa. O que importa é que você vai dar a resposta depois. É essa atitude de equilíbrio. Se é uma coisa que você percebe que tá ali, tá todo mundo ok, e tá ali no diálogo equilibrado, beleza. Você tá falando, ele tá ouvindo, ele tá falando, você tá ouvindo. E assim você percebe que tá ok, beleza. Ambos vão chegar num consenso no momento? Ok, então dá para fazer. Mas o que eu estou querendo trazer aqui são situações em que acontece como a torre, em que tá um caos, tá aquela nuvem negra ali em cima do casal, em cima do, sabe? Parece que tudo tá caindo em cima, tá tudo desmoronando em cima da cabeça daquela família ali. E, sabe, parece que não vai para frente.
Então é o momento de para. Vamos conversar, você fala, eu ouço, eu falo, você ouve e pronto. Vamos decidir alguma coisa agora? Não, certo? Ou se ver que dá para decidir algo agora, ok. Eu falo isso, gente, porque tanto em questão de casal quanto em questão de qualquer coisa, tá? Ah, uma decisão profissional. Você tá numa reunião profissional. Gente, o que eu vejo de reuniões em que parece que é uma sangria desatada, parece que a direção, a coordenação da empresa faz uma reunião ali, parece, não, gente, então vamos lá, a reunião hoje é para debater sobre tal assunto, a gente precisa decidir agora, sabe? Parece que a gente vive no mundo da urgência. Parece que se você não resolver agora, o mundo vai acabar. Parece que o mundo acaba amanhã, né? Parece que quando eu terminar esse vídeo, o mundo vai acabar, sabe? Não é assim. E mesmo que o mundo acabe amanhã, adianta resolver? Supondo que o mundo acabe amanhã, resolveu alguma coisa? Não. Então, adiantou? Não, da mesma forma. Então, não adianta fazer as coisas, sabe? Com aquela euforia, com aquela, sabe? Até por que eu fiz esse exercício antes com vocês, esse momento de vamos respirar, vamos, né? Eu nem sabia que ia ser a carta da torre aqui, mas foi, olha só pra você ver como é a sincronicidade do universo. Porque a gente precisa muito desse calma, sabe? Desse vamos devagar com as coisas. O equilíbrio das relações. O dois de copas, ele basicamente é isso, o equilíbrio das relações, o equilíbrio no diálogo das coisas, das pessoas. Tem hora que dá vontade de ser, né, mandar certas pessoas para certos lugares? Sim, tem hora que dá vontade de você fazer isso. Eu sei porque eu também tenho vontade de fazer isso também. Mas a gente precisa manter a calma. E se a outra pessoa nasceu de 2 meses, problema da outra pessoa. Você que está assistindo esse vídeo, você tem que começar a agir como dois de copas, equilíbrio. Quem está aqui assistindo esse vídeo tem que partir de você. É você que tem que agir com equilíbrio e não esperar que a outra pessoa haja com equilíbrio. Porque eu vejo muita gente assim, tá assistindo, por exemplo, você tá aqui assistindo esse momento e, então, olha, meu marido tinha que ser assim, fulano tinha que ser assim. E você? Não? Comece com você. Você tem que começar a tomar cuidado com as situações, entendeu? Essa semana precisa. E um conselho assim que me veio agora também referente à torre. Essa semana não feche contrato nenhum. Não assine contrato com ninguém. Não firme contrato com nada, tá? Essa semana não é o momento de você fechar acordos, tá? Essa semana é uma semana de você fica. Sabe aquela semana de você ficar meio de molho? Sabe aquela semana de você ficar meio assim, na retaguarda? Teve uma semana que saiu 9 de paus. Lembra que saiu uma semana que teve o 9 de paus, que não era pra você ficar na defensiva? Dessa vez o Tarot falou o contrário. Dessa vez é para você ficar na defensiva. Percebe que cada semana é uma semana? Essa semana é o contrário. Essa semana é para você ficar na defensiva. Essa semana você fala assim: opa, calma lá, deixa eu ficar aqui na retaguarda. E se por acaso não, eu preciso assinar um contrato, eu preciso porque é meu trabalho, porque eu necessito assinar tal coisa, leia com muita atenção. Cuidado assim, redobradíssimo com tudo aquilo que você assina essa semana. Não confie cegamente nas pessoas. Confie desconfiando.
tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com as falcianes que vão surgindo. A gente tem que tomar cuidado com as falcianes que podem surgir aí, ó. Ou que já estão na nossa vida que a gente vai descobrir. Então, cuidado. Confie com quem já está na sua base já. Então, essa semana é importante você ficar próximo das pessoas que você já confia, da sua família, né? Se você confia na sua família. Eu falo se você confia porque tem pessoas como eu, por exemplo, que não tenho familiares para confiar. Mas, por exemplo, tenho meu marido, por exemplo, eu posso confiar nele. Mas se você tem pessoas da família que você pode confiar, seus amigos de confiança, confie nas pessoas que você pode confiar. Mas não sabe, tipo assim, aquela amizade que você conheceu ontem. Então, não fica assim, nossa, depositando toda a confiança naquela pessoa que você conheceu ontem. Sabe? Confie desconfiando dessas pessoas que surgirem, ó, de pouca data, assim, de, de poucas semanas, assim, sabe? Muito cuidado. E mantenha o equilíbrio, gente. O equilíbrio das relações. Todo tipo de relação essa semana vai demandar equilíbrio, principalmente relação conjugal. Não importa qual relação conjugal você tenha, é muito importante você ter o equilíbrio da relação conjugal, certo? O equilíbrio da relação amorosa precisa ter ali um cuidado redobrado. Então lembre-se disso. Se você está num relacionamento amoroso, se você é casado, está namorando, é necessário que você busque esse equilíbrio no diálogo. Lembrando do que eu falei. A pessoa fala, você também fala. Só que em momentos diferentes, né? A pessoa fala, você ouve, daí você fala, outra pessoa ouve. Simples assim. E sempre a escuta ativa, né? Ou seja, a outra pessoa está falando, deixa prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Porque tem muita gente que tem dificuldade para ouvir. Tem muita gente que você está falando e a outra pessoa tá, sei lá, em Nárnia. E aí, como se não tivesse nem aí para o que você está falando. E, gente, e só para encerrar esses conselhos da semana, a gente acabou de passar por um mês muito delicado, que é o mês de Setembro Amarelo, né, que passou. E vou ser muito sincero para vocês, gente. É muito doloroso você estar falando com a pessoa, ou você estar falando com alguém, e a pessoa simplesmente nem tchum para o que você está falando. É sim, eu sei que às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente não tá muito bem para ouvir, mas gente, eu falo porque eu, enquanto terapeuta, mesmo sem ser terapeuta, quando eu não era terapeuta, eu já ouvia, gente, pessoas indo falar comigo. As pessoas vinham, gente, no meu trabalho, sem ser terapeuta. As pessoas vinham e sentavam na minha mesa e ficavam conversando comigo. Tinha gente que ficava horas sentando ali contando e falando da sua vida e falando que estava acontecendo isso e desabafando. E elas não esperavam que eu desse conselho nenhum. Alguns até queriam, outros não, outros só queriam falar. Outros só queriam ter alguém ali para falar e que alguém estivesse ouvindo mesmo de fato. Alguém que estivesse ali ouvindo, tipo, nossa, sabe? Assim, tipo, prestando atenção na pessoa, sabe? E às vezes aquilo ali dava um alívio para a pessoa, como se a pessoa estivesse tirando um caminhão de cima dela. Eu sei que é difícil muitas vezes porque você já está cansado, você está exausto, nossa, parece que você está, né? Mas pratiquem a escutativa também. Fale, e se você tá do outro lado, porque tem gente também que só ouve, né? Só ouve, só vai ouvindo.
e só guarda com você, faça o processo também de falar com alguém, né? Tem alguém para você falar, tem alguém para que você confie e fale também, né? E que você saiba que aquela pessoa tá ali para te ouvir, que a pessoa ouve de fato você, né? É muito importante, gente. E quando eu falo de relacionamento conjugal, por que eu tô botando na tecla do relacionamento conjugal? Porque o relacionamento conjugal, para dar certo, para um relacionamento de casal dar certo, tem que ter a escuta ativa dos dois. Não é só um que ouve e o outro fala, fala, fala. E não é só um que fala, sabe? Os dois têm que falar e os dois têm que ouvir atentamente no casal, sabe? Sempre. Esse é o segredo. Quer um segredinho, nem é segredo mágico, isso aqui é segredo básico de um relacionamento. É escuta ativa dos dois, tanto de um parceiro quanto do outro. E aí você vai ver se vai dar certo ou não vai dar. E aí você me conta depois se deu certo ou não deu. Depois conta nos comentários aqui se funcionou ou não funcionou. Depois eu quero que vocês deixem no comentário. Faz a experiência, faz isso. Pratica aí por um mês, 2 meses, esse negócio de deixa eu ouvir e o meu parceiro também ouvir, depois conta aqui se funcionou ou não funcionou. Claro que funciona. Por quê? Porque o que falta neste mundo que a gente vive é parar e ouvir o outro. Parar e escutar o outro. É o parar. A gente precisa, às vezes, pôr um freio. Porque, para encerrar, deixa eu contar uma coisa. Sabe esse raio que atinge a torre aqui? Tá vendo esse raio que atinge a torre? O raio, ele representa algo de fora que vem. O raio é o inesperado. É algo que vem e atinge. E por que é algo que vem e atinge? Porque a torre, ela vem dizendo o seguinte: já foi falado para você que está aqui ouvindo, já foi falado, já foi mostrado desde lá atrás com o pendurado, com a morte, independente se você joga tarô ou não, não importa, mas já foi mostrado para você de N formas que era para você resolver o problema e você não resolve. Então, sabe aquela coisa? Se não vai por amor, vai pela dor? É a torre falando para você, então vai pela dor. É assim que funciona. Então, não é muito mais fácil a gente resolver dialogando, ouvindo o outro, né? Resolvendo as coisas da forma mais pela gente mesmo, que esperando que algo de fora aconteça, que o universo conspire, porque, gente, se tiver de acontecer, vai acontecer. O universo, ele é assim. Se tiver de acontecer, vai acontecer. Nós podemos evitar. A queda da torre, ela pode ser evitada. A menos que seja uma torre falsa. Se for uma torre falsa, ela vai cair mesmo. Se for uma torre de mentiras, vai cair. Agora, se é uma torre verdadeira e eu não quero que caia, eu tenho como evitar isso. Eu tenho como evitar. Eu tenho como evitar de cair ali na frente. Só que, para evitar isso, eu tenho que fazer aquilo que o tarot mostra para mim. Tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem aí com esses conselhos. Não tenham medo da torre, gente. A torre não é um bicho de sete cabeças, a torre não é um monstro. E se por um acaso a torre cair, né? Literalmente a casa caiu, né? Tipo, putz, a casa caiu. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Ou a casa já está caindo na sua vida, né? Mas o seu relacionamento já está desmoronando.
Eu sei que esse vídeo tá ficando um pouco longo, mas é porque é uma carta difícil. A torre não é uma carta fácil. Se por um acaso, para você, já a torre já está acontecendo, já aconteceu, lembre-se que a torre também ela fala de reconstrução. Você pode reconstruir. Você pode reerguer. Se você já se reergueu outras vezes, você consegue se reerguer novamente. Por isso que você tem que ficar próximo da sua base forte. Porque a torre caiu o que está em cima, mas a base continua. Ela não caiu por inteira. Ela não desabou inteiramente. Só a parte de cima que cai. A parte de baixo continua ali. Então você pode reconstruir a sua torre. Então, se o seu relacionamento ruiu, se está ruindo o seu relacionamento, dá para reconstruir. Como? Aí só você pode responder. Aí você pode analisar e ver. Dá para continuar no mesmo relacionamento? Então segue esses conselhos que eu acabei de dar agora. Entendeu? Segue esses conselhos que eu acabei de dar agora. E quer dicas mágicas, que eu sei que o povo aqui ama dicas mágicas para as coisas, então quer umas diquinhas mágicas mesmo? Então, para a relação conjugal, mas primeiro, faz o que eu acabei de falar, porque também não adianta. Eu vou usar um pingente de quartzo rosa, meu marido também, pronto, resolveu o problema. Não. Vocês têm que lembrar, gente, que o cristal sozinho ele não faz milagre. Uma erva sozinha ela não faz milagre. Entendeu? A gente nada sozinho faz milagre. Se tiver uma imagem de santo na sua casa, ela não vai fazer milagre. A imagem por si só não faz milagre. O que faz milagre é você agir, é você tomar ação, tomar atitudes que vão realizar esse milagre. E acreditar e ter fé que vai acontecer. Aí sim. Eu vou fazer depois um vídeo, ao longo da semana eu posto aqui para vocês, vou fazer, preparar e colocar aqui, falando como é que funciona a magia em si. Mas, basicamente tem 3 pontos, né? E aí depois eu explico para vocês direitinho. Mas tenha a intenção. Então, use, né, o quartzo rosa, é uma ideia. Uma segunda coisa que você pode utilizar é um banho de rosa vermelha. Você pode usar também, tá bom? Então, são algumas dicas para você aí usar e tentar fortalecer a sua relação, tá bom? E se caso não deu, já era, né? A torre caiu. Lembre-se que você já passou por situações em que a sua torre já caiu anteriormente e você consegue se reerguer. E quando você reergue uma torre, ela levanta muito mais forte do que a torre que estava antes. E aí não vai ser uma torrezinha de areia, vai ser uma fortaleza. E aí a torre que levanta é uma torre forte. E é uma torre que não vai ser um ventinho qualquer que vai derrubar. Pode vir um vendaval e a torre vai ficar de pé. Essa torre que levanta depois da queda é uma torre muito mais forte do que aquela que caiu. Então, se você está passando por uma queda da torre, ou seja, a torre caiu, sua torre já caiu, lembre-se que a torre que levanta depois da queda é muito mais forte, porque daí você já sabe o que deu errado e você não vai cometer os mesmos erros. Então, esse é o conselho do tarô para essa semana, tá bom? Um grande abraço para vocês, um forte beijo e até semana que vem com mais conselhos do tarô para vocês, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.